Bem, vamos aqui ao primeiro texto, né, do Barroco. Se gosta de afetação e pompa de palavras e do estilo que chamam culto, não me leias. Quando esse estilo florescia, nasceram as primeiras verduras do meu. Não valeu-me tanto, sempre a clareza, que só porque me entendiam comecei a ser ouvido. Tá vendo? Então aqui ele está falando, se você gosta de afetação e pompa, ou seja, de excesso de dificuldade na hora da leitura, de muita coisa culta, né? Dessas palavras que eles chamam de estilo culto, não me leias, né? Então, ó, esse desventurado estilo que hoje se usa, os que querem honrar chamam-lhe culto. Os que condenam chamam-lhe escuro, mas ainda lhe fazem muita honra. O estilo culto não é escuro, é negro. Tá vendo a ironia dele, ó? O estilo culto, esse cultismo, ele não é escuro, ele é negro. E muito cerrado. É possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que diz? Aí a gente vem, Padre Antônio Vieira, nesse trecho, faz uma crítica ao estilo barroco, conhecido como, né? Esse estilo de excesso de cultismo, na verdade, é o gongorismo, tá? Ao caracterizar-se por uma linguagem rebuscada, culta e extravagante. Quer dizer, são palavras muito difíceis, as quais as pessoas simplesmente não entendem. Bom, aí a gente vem. O termo grego retórica significa literalmente a arte de falar bem. Então, retórica, arte de falar bem. Ele tem sido utilizado desde o período clássico para tratar a organização do discurso e do uso da linguagem para fins persuasivos, né? Você vai persuadir o outro quando você fala bem. Você leva o outro a se convencer do que você diz. Entre as características retóricas utilizadas por Gregório de Matos, distingue-se o quê, né? Seria a presença de argumentos contrários ao senso comum. Por quê? Se no senso comum todas as pessoas lá queriam usar o cultismo. Um português, né, que era utilizado e ninguém entendia esse português. Ele era obscuro, ele era complicado, ele era negro, como era dito. Isso é isso? Então, essas estratégias retóricas utilizadas por Gregório de Matos acabam sendo também, assim como o Padre Antônio Vieira, presença de argumentos contrários ao senso comum. Todo mundo acreditava que devia ser difícil, complicado, né? Eles achavam o contrário. Bom, esse poema é de Gregório de Matos Guerra, Definição do Amor. Mandai-me, senhores, hoje, que em breves rasgos descreva do amor a ilustre Prosápia e de Cupido as proezas. Dizem que de clara escuma, que é espuma, dizem que do mar nascera, que pegam debaixo da água as armas que o amor carrega. O arco, talvez de pipa, a seta, talvez esteira, despido como um maroto, cego como uma toupeira. Tudo sobre o amor, tá vendo? Agora ele vem, isso é o amor? É um corno. Isto é Cupido? Uma peça. O amor é, finalmente, um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Aí vem a questão. Gregório de Matos viveu no Brasil no século XVII e é um importante escritor desse primeiro momento da literatura brasileira. A leitura do poema permite a identificação de características do pensamento barroco vigente no período, especialmente no que diz respeito ao quê? A crítica da idealização amorosa. Viram que ele criticou aqui? Ó, todo mundo falava uma coisa sobre o amor, já ele deu uma outra definição. Então, é crítica à idealização amorosa. Agora vamos a este outro texto aqui. O último dessa primeira parte, né? O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. Suposto que o céu é pregador, deve de ter sermões e deve de ter palavras. E quais são estes sermões e estas palavras do céu? As palavras são as estrelas, os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Vede como diz o estilo de pregar do céu com o estilo de que Cristo ensinou na terra. Um e outro é semear. A terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas. O pregar há de ser como quem semeia.
e não como quem ladrilha. Quer dizer, o pregar deve ser simples, como se estivesse semeando, e não difícil como alguém prega ladrilhos, né? Ou azuleja. Ordenado, mas como as estrelas. Todas as estrelas estão por sua ordem, mas é ordem que faz influência, não é ordem que faça lavor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Quer dizer, Deus fez o céu simples, né? E diferente dos pregadores, né? Que ele faz um xadrez de palavras. Se de uma parte está branco, de outra há de estar negro. Se de uma parte está dia, da outra há de estar noite. Se de uma parte dizem luz, de outra hão de dizer sombra. Viu que uma das características do barroco são as antíteses? Olha só. Se de uma parte está dia, da outra há de estar noite. Ó, antítese, dia e noite. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra, luz e sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver um sermão, duas palavras em paz? Todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário? Aprendamos do céu o estilo da disposição e também das palavras. Então a gente vê que ele valoriza a simplicidade, não a dificuldade. O sermão de Antônio Vieira, o que ele faz, esse sermão do Antônio Vieira? Ele ironiza o estilo afetado. O que seria esse estilo afetado? Complicado de quem? Dos oradores da época, né? Por que